Olá, pessoal. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a teoria e a prática, né? E aqui no caso, falar um pouquinho sobre a teoria, principalmente focada nas nossas atividades pedagógicas em sala de aula, né? Bom, aqui no caso, eu peguei algumas frases na internet, né? Por exemplo, do Leonardo da Vinci, ali na época do Renascimento, né? Tem uma frase atribuída a ele que é: os que se encantam com a prática sem a ciência são como timoreiros que entram no navio sem timão nem bússola, nunca temos certeza do seu destino. Então aqui só para mostrar aqui a importância que ele está colocando na ciência, né? Na época do Renascimento, a importância dos conhecimentos científicos, né? Para o desenvolvimento prático de alguns instrumentos tecnológicos, né? Ele, além de pintor, ele também desenvolveu alguns equipamentos tecnológicos, né? Um protótipo de um avião e vários outros tipos de máquinas, né? E também conhecimento sobre a anatomia humana, né? Então, vários conhecimentos, era multifuncional na mente, né? Mas aqui a importância da ciência na prática, né? Que é, teoricamente, na ciência é um pouco mais óbvio, né? Aqui também uma frase que é muito conhecida, né? Na prática, a teoria é outra, né? Então, tem frases de vários alunos, né? Ou alunos que se formaram em pedagogia ou licenciatura, que fala que na prática, né, toda aquela teoria que ele viu sobre a educação, sobre o ensino, sobre aprendizagens, não se aplica, né? E aí, no caso, será que não se aplica mesmo? A gente precisa refletir sobre isso. E aqui vem para nos salvar Paulo Freire, né? Então, falou, entre os textos dele, tem uma frase conhecida que a teoria sem a prática vira verbalismo, assim como a prática sem a teoria vira ativismo. No entanto, quando se une a prática com a teoria, tem-se a praxis, a ação criadora, modificadora da realidade. Então, nós podemos ver aqui, né, que talvez só teoria, né, fica no blá 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 e não tem aplicação nenhuma. Mas também só a prática, né, você agir, e isso acontece bastante, principalmente nas escolas de Estado, o professor tem que se virar nos 30, né, para conseguir resolver os problemas da escola, né, mas assim, sem a reflexão, talvez fica mais um ativismo do que uma praxis, né? Então, quando une a teoria e a prática, aí temos uma praxis que aí é refletir sobre quais são os nossos objetivos, qual que é o objetivo da escola e para aquelas ações em sala de aula vir uma ação criadora e modificadora da realidade, né? Ou pelo menos para melhorar a realidade, né? Se não está bom, não sei se está boa para alguém, né? Mas a gente sempre está em evolução aqui para criar e modificar a realidade, né? E aqui algo que eu sempre converso também com os alunos, que são esse equilíbrio ou essa harmonia, né, entre as concepções pedagógicas e as estratégias de aprendizagem. Então, assim, dependendo das nossas concepções pedagógicas, o que a gente quer dizer sobre educação, para que serve a escola, isso vai refletir nas nossas estratégias de aprendizagem, né? Então, às vezes o problema é a distância entre o que o professor fala e a prática dele em sala de aula, ou talvez a reflexão de que se a gente não muda as nossas concepções pedagógicas, dificilmente a gente vai conseguir aplicar uma nova estratégia de aprendizagem, né? Que é o caso das metodologias ativas. Então, se a gente não pensar se quem que é o centro das atenções em sala de aula é o professor ou é o aluno, né? O foco é a aprendizagem do aluno ou é o professor ensinar em sala de aula, né? Tem sempre aquela frase que eu sempre digo que minha aula é perfeita, o problema são os alunos que não querem aprender, né? Ou não aprendem, né? Mas teoricamente está tudo perfeito com minha aula, né? E aí, no caso, o, o resultado é mais importante que o processo. Então,
O importante é a prova no final ou é o processo de evolução, avaliação continuada que eu faço com esse aluno, como que ele está se desenvolvendo para desenvolver não só, né, a aprendizagem de conteúdos, mas competências e habilidades em sala de aula. Então, aqui, dependendo das minhas concepções, né, se a escola serve para passar no vestibular, fazer com que os alunos passem no vestibular, se é para a formação de um cidadão, se eu quero formar um técnico que ele aprenda para trabalhar profissionalmente, né, para que ele desempenhe o trabalho dele de maneira correta, né, e ética no trabalho. Então, assim, dependendo do tipo de escola, professor, perfil dos alunos, né, eu preciso pensar sobre tudo isso, mas quando eu refletir sobre mim, né, quais são as minhas concepções pedagógicas para que eu consiga desenvolver estratégias adequadas ao que eu penso sobre essa educação, né? Então, essas concepções pedagógicas vão refletir nas minhas ações pedagógicas, nas metodologias que eu utilizo, né? Na prática pedagógica, né? Como que eu me desenvolvo dentro da sala de aula, me relaciono com os alunos e sobre a minha própria concepção sobre educação, né? E essa concepção sobre educação, ela pode sempre se expandir. Eu posso não perder uma concepção, mas eu posso abranger mais sobre o que é a educação, né? E para que serve a educação, né? E quais são os limites da educação, o que, que eu posso fazer em sala de aula, né? Um limite que talvez, dependendo das condições, do perfil da escola, do perfil do aluno, do perfil da gestão, né? Há um limite que eu não consiga fazer mais do que aquilo que eu me propus a fazer, o que é a proposta daquela escola, certo? Aqui eu trouxe alguns autores que falam sobre a prática reflexiva, essa a relação entre a prática e a teoria, né? Há também, talvez ajudaria um pouco sobre os teóricos da aprendizagem, né? Principalmente Piaget, Vygotsky e Vallon, né? Mas aqui no caso, pegando esses autores que falam sobre ação refletida, ou seja, a teoria e a prática aqui na minha ação pedagógica, né? Então, aqui, por exemplo, a gente tem Schon, que fala sobre a reflexão na ação, né? Então, a gente perceber durante a minha atividade prática como que os alunos estão desenvolvendo e tentar observar se está sendo eficiente ou não, né, aquela prática pedagógica, né, que os alunos sentiram e assim por diante. A prática reflexiva de Zeichner, né, nesse caso aqui há várias práticas reflexivas, né, até as tradicionais ele vai pensar um pouquinho sobre a prática reflexiva, mas aqui sempre a ação, reflexão e ação. Então eu tenho uma ação, eu vou refletir sobre o que aconteceu durante a prática pedagógica e reaplicar aqui essa atividade com um novo olhar, né? E com isso fazer uma prática, um desenvolvimento de uma prática virtuosa, né? Que eu tento melhorar cada vez mais a minha prática pedagógica, certo? E aí o professor vai armazenando estratégias, né, para diferentes turmas, diferentes escolas, se trabalhou a vida inteira numa escola, ou aquele professor que ainda está na formação, que pula de escola em escola, cada ano é atribuído uma escola diferente para esse professor, e colegas de trabalhos novos, turmas novas, gestão nova, né? Então, o professor tem que brasileiro é criativo, o professor no Brasil tem que ser mais criativo ainda. E aqui no caso o Contreiras, né? Que vai falar sobre o técnico, prático e o crítico, né? No caso da racionalidade técnica, e aí geralmente os professores da área de exatas, né, se atém muito a isso, que assim, você tem uma estratégia e você aplicando aquela estratégia, tudo vai dar certo, né? Então, assim, você tem modelos prontos, né, que você aplicando e os alunos se encaixando naquele modelo, tudo vai dar certo, né? E o objetivo é aquela
aquele The Wall, né, do Led Zeppelin, não, Pink Floyd, né, que os alunos entram por uma indústria de formação e todos saem perfeitos, né, do mesmo jeito na saída daquela fábrica. Quem não se adequa, né, àquela linha de montagem, né, é descartado. E aqui no caso, o prático, né? Alguns teóricos vão falar sobre a importância do prático, né? Ou a racionalidade prática. Todo mundo aprende na prática, né? Que há alguns perigos, né? Que se você não tem a reflexão teórica sobre concepções, a racionalidade prática pode ir por caminhos totalmente diferentes, né? E você não ter um padrão, né? Não ter ah, um caminho a ser seguido de formação, principalmente de professores, né? O estágio, por exemplo, é muito importante, o estágio supervisionado, obrigatório, é muito importante para a formação dos professores. Agora a gente, a partir do ano 2000, a gente teve uma quantidade maior de horas de estágio, né? Pensando nessa racionalidade prática, da importância da prática na aprendizagem da formação de professores, né? Antigamente, sem muita prática, você tinha só teoria em sala de aula, o que poderia fazer, prática pedagógica, experimentos ideais, aí chega na sala de aula, não tem nenhum laboratório, né? Não tem computador, não tem nada para você trabalhar em sala de aula. Tá? Então, o prático também, a racionalidade prática é importante, mas não é só ela que vai formar, por exemplo, um professor. E aqui a gente tem o crítico, né, que seria a reflexão junto com a prática e o que é o professor, e talvez é o que a gente está tentando fazer aqui. Né? O que é importante? A prática, a teoria, a união dos dois, é a disjunção. Né? Então, o crítico é a gente pegar várias nuances, né, da formação, da aprendizagem e refletir em conjunto sobre isso. Né? E a partir daí a gente tirar conclusões próprias ou talvez refletir junto com colegas da mesma área para que a gente chegue a um ponto comum, né? E que isso reflita na nossa prática pedagógica. Ok? E aqui fica uma frase, né? Nossas práticas em sala de aula estão alinhadas com as nossas concepções pedagógicas? Será que eu estou refletindo sobre isso? Qual é a minha concepção pedagógica, né? Às vezes, um problema é o professor fala uma coisa e na prática ele faz outra. Às vezes eu faço isso também, né? Aí por isso a importância da reflexão, né? Por outro lado, também, talvez o professor está agindo em sala de aula, mas ele não sabe que as concepções de educação, por exemplo, os cursinhos, né? Ou alguns colégios, né? Que a formação é para passar no vestibular. Né? Então, é totalmente técnica, né? Uma racionalidade técnica que você vai exercitar, exercitar, exercitar para passar no vestibular. Né? Mas será que está formando para só passar no vestibular e depois, né? A vida na, na universidade, será que ajudou aquela prática pedagógica, né? E aí na universidade, talvez, dependendo da universidade, tem que ter aprender a aprender, né? O aluno saber aprender a aprender, ou talvez ter autonomia de estudos, né? E aí, será que eu formei o aluno para aquilo, para continuar na universidade, não só para passar, para entrar na universidade, mas para continuar na universidade? Né? Então, várias questões que a gente pode colocar aqui. Ok? Ou se não para, por exemplo, para o mundo do trabalho, né? Será que é possível a gente formar para o mundo do trabalho, tá? E aí a gente tem a formação, por exemplo, técnico em química que a gente tem no Instituto Federal. Ah, na química não muda muito, né? Mas em várias áreas há várias mudanças, né? E aí, no caso, será que é possível formar, né? Será que eu não estou para um técnico, né? Para um profissional? Será que algumas competências eu estou deixando de trabalhar em sala de aula para que ele seja um bom profissional, né, no mundo do trabalho? Né? Então, essas concepções que a gente precisa repensar e talvez refletir na nossa prática pedagógica, certo? Então, tem alguns autores aqui
a, que vocês podem aprofundar esses conhecimentos, né? Então, Contreras está em espanhol, né? La investigación y la acción, né? Cadernos de pedagogia. Ah, aqui no caso, a professora da Unicamp, né? Esqueci o nome dela, Geraldi, né? Fez um trabalho sobre o Zeichner, né? Sobre a ação reflexiva. Aqui o Sean, né? Que aí está um artigo dentro do livro do Novoa, né? Aqui também é um ótimo pensador sobre a formação de professores, né? E aqui o Zeichner sobre a ação reflexiva, tá certo? Então é isso e nos vemos no próximo vídeo.